Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo. Enfim, galerinha do segundo e terceiro semestre, saiu o tema do portfólio desse semestre. E bom, o portfólio desse semestre ele vale um pouquinho mais de pontos do que no semestre anterior, porque nesse semestre nós não teremos o desafio nota máxima, pelo menos até o momento não apareceu no portal. Pode ser que mude, mas tudo indica que não. Enfim, esse semestre vocês têm um portfólio para fazer que vale 2.500 pontos até o momento e que eu vi lá no portal. E eu vou explicar para vocês o passo a passo do que precisa ser feito no portfólio de vocês. E claro, como eu sempre faço, a galera que está nos meus grupos do WhatsApp sabe que eu sempre disponibilizo o esboço para vocês, que é o modelo, o moldezinho já formatado de acordo com as normas da BNT para digitar o seu próprio portfólio, tá? Então é isso, eu vou explicar o passo a passo agora, vou fazer a gravação de tela para vocês e eu quero pedir só uma ajudinha antes, quem puder, claro, seguir o canal da Rose, de historinhas para dormir. Então, se você tiver uma criança aí na sua casa, filho, um sobrinho, neto, e você gostar de colocar musiquinha de ninar ou historinhas mesmo, ela mesmo cria as historinhas e conta, é super bacana. Então, quem puder fazer isso depois que acabar o vídeo, eu agradeço, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Aqui é o portfólio que fica em atividades interdisciplinares. Você encontra essa aba escrito portfólio e tem uma novidade que agora ele não vale mais apenas 2.000 pontos, agora ele vale 3.500 pontos. Por que mudou? Porque agora nesse semestre não terá o desafio nota máxima que fica bem aqui também, né? Então, se não está aqui, provavelmente é porque ele não existirá nesse semestre. Então, por isso a pontuação do portfólio é maior, tá bom, gente? Este é o portfólio interdisciplinar individual, porque este aluno faz 100% online. Caso fosse semipresencial, aqui estaria em grupo, né? Porque os alunos fazem em grupo de 2 a 7 alunos. E o período de entrega também acaba um pouquinho antes, mas é só essa diferença porque o tema é o mesmo, ok? Então aqui tem os materiais complementares, texto 1, 2 e 3, para agregar e auxiliar vocês na elaboração do portfólio. É só clicar em cima, ele vai baixar um documento, que é este PDF com as instruções de elaboração do portfólio, tá? Aqui tá o semestre, que é aplicável este tema, então quem está no segundo e terceiro faz este tema. Logo na introdução ele já dá aqui pra gente qual é o título do portfólio, que é a gamificação em propostas de educação infantil, tá? Então eles explicam aqui o porquê que eles escolheram essa proposta, principalmente para possibilitar a reflexão sobre esta metodologia, né? Que a gamificação é uma metodologia. Gente, é importante que vocês leiam os artigos antes de elaborar, viu? Porque sim, tem a ver com a BNCC, sim, é uma metodologia, mas isso tem que fazer sentido dentro da cabecinha de vocês antes de elaborar e sair digitando o portfólio, tá? E algo que eles falam aqui na introdução que eu acho bem interessante citar, porque todo mundo pensa que a gamificação nada mais é que games na aprendizagem. Não é bem assim, ele fala até aqui, onde que eu vi que achei bem bacana, aqui ó, não é necessário obrigatoriamente utilizar e manipular um game, ou seja, um jogo, mas é preciso criar situações de aprendizagem mediadas pelo desafio, prazer, entretenimento, tá bom? Então assim, gente, não coloquem na cabeça de vocês, então eu vou fazer uma proposta, falar sobre o jogo no ambiente escolar, vai dar tudo certo. Não é para sair fazendo qualquer coisa, não. Vamos estudar, entender bem o assunto antes de começar essa elaboração. Aqui ele já fornece para a gente orientações da produção textual, uma situação geradora de aprendizagem para que a gente entre no assunto, comece a pensar sobre o tema, um pouco mais uma situação fictícia, e a situação problema de fato. Então aqui na situação problema, fala
sobre uma coordenadora que levou o material para leitura, que falava sobre esse assunto da gamificação. Então, muitas professoras daquela escola não conheciam esse conceito, essa metodologia, e a partir então dos estudos realizados, elas consideraram que o termo está relacionado, como eu disse, com a utilização dos mecanismos de jogo, fora do contexto, em contexto fora de jogo, tá? Então, assim, os mecanismos de jogo relacionado com o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, assim, parece um pouco complexo, mas depois que você começa a entender mais, é super bacana, gente, é muito divertido, eu acho que é um tema muito legal para esse semestre. Ainda mais que vocês têm nesse semestre a disciplina de ludicidade e educação, então eu acho que tem tudo a ver com esse semestre de vocês, né? Então, se vocês estudarem bem direitinho, vocês vão entender e conseguir elaborar tranquilamente. Mas enfim, eu acho que só os artigos aqui também já conseguem te dar um norte bem bacana, tá, gente? Enfim, aqui na situação problema, as professoras, né, o corpo docente foi desafiado pela coordenadora com a seguinte problematização: como elaborar um plano de aula voltado para a educação infantil, considerando a gamificação? Então, vamos lá, aqui ela fala, né, que a coordenação indicou a utilização de jogos online, de uma biblioteca virtual, enfim, para enriquecer esse trabalho a ser realizado. E aí já segue para as orientações de execução do trabalho, onde primeiro ele pede para realizar as leituras dos textos sugeridos, onde você pode acessar o texto 1 aqui, o texto 2 aqui, o texto 3 aqui, ou lá no AVA mesmo tem os materiais anexos também, mas enfim, é o mesmo texto, tá, gente? São os 3 textos de apoio para auxiliar. E tem tudo a ver o texto 2 principalmente. Segundo passo, elaborar a introdução. Eu já coloquei, fiz um esboço bem legal para vocês. Quem precisar pode me chamar, já vou mostrar para vocês o esboço. E 3, desculpa, para o desenvolvimento ele pede para que seja feita de 2 a 3 páginas de desenvolvimento, que é para responder, meio que responder a seguinte pergunta aqui, perguntinha A. Não é uma pergunta, na verdade, né? É uma colocação para que a gente se baseie nessa colocação. Olha só. Elaborar um texto sobre gamificação e as possibilidades do trabalho a partir da sua utilização. Então, o primeiro textinho você vai estar meio que respondendo mesmo esse item A, tá? Mas não é colocar isso e responder isso, não, fazer dissertar sobre este assunto, de 2 a 3 laudas, ok? Terminada essa parte, esse primeiro item, a gente vai para o item B, que é elaborar um plano de aula. A gente vai se colocar no lugar daqueles professores da situação problema e vai elaborar um plano de aula. Aqui ele fala até com modelo anexo, mas não tem. Então, eu mesmo coloquei um modelinho lá no esboço para vocês, tá? Então, é para elaborar um plano de aula para a educação infantil, contemplando esta perspectiva da gamificação na educação a partir dos jogos online contidos na biblioteca virtual da escola, hospedada em uma pasta específica da disciplina Ludicidade e Educação. Então, vamos lá, gente. O portfólio nada mais é que essa parte A e B aqui, né? Responder o texto, né? Fazer um textinho com base nisso, fazer um plano de aula baseado nisso daqui, né? Na gamificação e o contexto da gamificação em sala de aula para a educação infantil, hein, gente? Não vai fazer um plano de aula para ensino fundamental, não. É educação infantil. É até pré-2, até 6 anos de idade, ok? Aí aqui para finalizar, conclusão, referências, postar em Word. Isso já não é mais novidade, visto que no semestre passado a gente já fez portfólio. Então, você já tem que conhecer isso daqui, essas normas da BNT. Claro que o esboço já está formatadinho, bem belezinha. Vou mostrar aqui para vocês. Já nas normas da BNT, com curso, é só preencher, trocar, né?
o título já tá certo. Vamos lá, desce aqui. Introdução. Aí aqui eu coloquei, para não precisar ficar abrindo PDF, para ficar toda hora voltando lá e entender o contexto, eu coloquei aqui o item A, que é a elaboração de um texto. Então você sabe o que é para fazer, é só digitar aqui. E o B, o que ele pede? Elaborar o plano de aula para a educação infantil, contemplando a perspectiva da gamificação. E aqui está o plano de aula, né? É uma base comum, de um plano de aula comum mesmo, com tudo que precisa ser abordado, né? Tema, objetivo, conteúdo, metodologia, recurso e avaliação. E claro, as referências da onde você tirou a sua inspiração para fazer esse plano de aula, que deve ser feito com a sua cabecinha, né? Mas tem que ser retirado de algum lugar, de alguma fonte segura, tá bom, gente? Então é aqui que vocês vão colocar. E depois dar a sua conclusão aqui. E as referências de acordo com as normas da BNT. Eu até deixei um exemplo aqui para vocês seguirem, tá? E é isso, gente. Eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade para elaborar a redação, o texto, né? A dissertação sobre esse contexto que foi colocado no item A, mas talvez no plano de aula pode ser que seja um pouco mais complicado, porque é a primeira vez que vocês estão elaborando um. Então, o que eu vou fazer? Eu pretendo voltar aqui com um vídeo explicando somente sobre o plano de aula em si, mas vocês podem ver alguns modelinhos assim pela internet, realmente ler bastante plano de aula, os mais variados planos de aula possíveis, para que vocês consigam começar a entender o que eles têm em comum, mais ou menos como se segue, mas não pode tirar da internet um plano de aula pronto, gente. Isso não pode, é plágio. Então, faz com as suas palavras, a sua cabeça, tenho certeza que vocês vão conseguir. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário ou mandar mensagem no WhatsApp, né? Tanto no meu WhatsApp quanto da Ana, os números estão aqui na tela. Claro que se vocês precisarem de qualquer auxílio também de assessoria, nós prestamos, nós podemos te ajudar e a gente envia o esboço para vocês também, tá? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like, por favor, a gente ajuda bastante, não custa nada para vocês. E é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo, quem sabe sobre o plano de aula, ou lá no WhatsApp, nos nossos grupos, tá bom? De interação da faculdade. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!